Timóteo e Adriana eram um casal que se conheceram bem jovem em uma cafeteria. Neste local teve a primeira troca de olhares e ali iniciaram o seu relacionamento. Com 3 anos de relação, Timóteo e Adriana foram para o altar. Se casaram e eles foram felizes durante um longo tempo. Timóteo trabalhava em uma serralheria e assim obtinha o sustento para sua família. Já Adriana era dona de casa e de vez em quando se arriscava em bicos de babás de crianças e diarista. Não demorou muito para Adriana ficar grávida de Timóteo. Nasceu uma linda menina que deram o nome de Amanda. A menina era a alegria daquele casal e viviam muito bem. Com o passar dos anos, Adriana e Amanda tinham uma relação muito forte de mãe e filha. Apesar de amar muito seus pais, a aproximação de Amanda com sua mãe era bem mais forte, o que fez com que Adriana quase não desse atenção ao seu marido. Isso começou a deixar Timóteo com ciúmes. Por mais que Timóteo se esforçasse em satisfazer os pedidos de sua filha e sua esposa, de início ele releva isso e viveu a sua vida normalmente. Mas quando Amanda completou seus 13 anos, o casal começou a brigar todos os dias e já não se davam muito bem. A pequena Amanda infelizmente era a única culpada de toda essa confusão. E com o passar do tempo, Timóteo começou a chegar tarde do trabalho e já não dava mais atenção à sua filha e nem à sua esposa. Adriana notava a indiferença de Timóteo com ela e sua filha. Era como se ele tivesse ressentimento das duas, e não ser o centro das atenções da família, e foi seguindo o tempo nessa situação. O que na verdade Adriana não sabia, era que Timóteo estava tendo um caso com uma funcionária que era secretária na serralheria onde trabalhava. Seu nome era Patrícia. Eles parecem muito apaixonados, e parecem se dar muito bem um com o outro. Patrícia em nenhum momento esconde nada do seu passado para Timóteo. Inclusive ela acaba apresentando ele para seus filhos, 2 meninos que foi fruto de uma relação fracassada, chamados Lucas e Arthur. Seu ex-marido, pai dos seus filhos, era um canalha que batia nela. Tempos depois o mandou para a cadeia por violência doméstica. E ali mesmo na prisão, esse homem morreu em uma rebelião de presos. Timóteo e Patrícia parecem se dar muito bem, e ele ganha o afeto dos 2 filhos, aqueles meninos que, por incrível que pareça, parecem amar Timóteo. E cada vez mais o homem se rende aos encantos daqueles 2 garotos. E ele estava sentindo algo forte por Patrícia e os filhos dela. A partir desse dia, Timóteo começou a sustentar a casa de Patrícia e os filhos dela. Comprava roupas, brinquedos, comida, todo o sustento que ele dava para sua família, ele passou para sua nova família. Patrícia de fato estava gostando de Timóteo de verdade. E na sua visão e dos filhos dela, ele era apenas um homem incompreendido na família errada. E mais adiante outro golpe iria acontecer para Adriana. Sua filha estava sofrendo desmaios constantes, mas em um deles, a menina não sentiu mais suas pernas. Adriana, desesperada, levou sua filha para um hospital. O médico diagnosticou a menina com uma doença na coluna que a fazia ficar incapacitado de andar e sentir as pernas. Mas a doença tinha tratamento e a menina poderia se curar. Desesperada, Adriana vai direto para casa para pegar algumas coisas importantes e passar a noite no hospital. Ao chegar em casa, Adriana vê Timóteo na casa muito mais cedo que de costume. Ela contou para o seu marido sobre o que aconteceu com sua filha, mas Timóteo não demonstrou o mínimo de sentimento de afeto ou desespero como um pai normalmente faria. Ele demonstrou indiferença e um olhar frio e disse: "Eu sinto muito. Se você quiser cuidar dessa menina, vá em frente. Aliás, eu nem sei se essa menina é minha filha mesmo." Ao ouvir isso que seu marido Timóteo disse, Adriana ficou petrificada com essas palavras e indignada ela disse: "Como você pode dizer um absurdo desses? É nossa filha. Isso que você disse é sem sentido."
Naquele momento Timóteo decidiu abrir o jogo, e contou que estava traindo Adriana com uma mulher que conheceu no seu trabalho. Ele disse que iria se divorciar de Adriana e seguir adiante com essa mulher. Ele disse que já não amava mais a sua esposa. Aquilo foi como uma pedra caindo na cabeça de Adriana, que gritou com Leonardo: "Como você pode fazer isso? Abandonar a mim e a minha filha para ficar com uma mulher qualquer, e ainda criar filhos bastardos que não são nada seus? Você é um canalha!" Timóteo. Indignado e com raiva, Timóteo disse: "Respeite a Patrícia e esses meninos. Eles não têm culpa de nada. Eu estou tomando essa decisão. A Patrícia e os filhos dela me fazem feliz. E isso é o que importa. Eles são a minha família agora." O casal discutiu muito feio. Adriana se recusa a dar o divórcio e não iria desistir do seu matrimônio. Mas Timóteo, esperto, disse para Adriana: "O que é mais importante para você? Um matrimônio fracassado ou a sua filha em uma cadeira de rodas toda a vida? Escolha agora. A sua filha ou esse casamento fracassado. Porque do contrário, não irei contribuir em nada no tratamento dessa garota. E ela vai te odiar muito." Adriana ficou completamente perdida. Ele disse que ajudaria no tratamento da filha. Em troca, teria que dar o divórcio. Sem alternativa e completamente encurralada, ela decidiu deixar o seu lado esposa de lado e pensou no mais importante, que era sua filha. E aceitou a proposta de dar o divórcio depois que a filha deles voltasse a andar. E a partir dali, a relação dos dois acabou de vez. Timóteo naquele mesmo dia arrumou suas malas e começou a viver com sua amante e com os filhos dela. Mas como ele prometeu, ele ajudou no tratamento de sua filha, e com muito tempo de dedicação, e sem a participação direta do pai, que dava apenas o dinheiro para o tratamento da filha, a menina ficou curada da sua doença e voltou a sentir os movimentos das pernas. E depois disso, Timóteo cobrou a dívida que fez com Adriana, e a mesma, muito ressentida com a traição e exigência de Timóteo, assina os papéis do divórcio. Timóteo não perdeu o seu tempo. O homem estava muito feliz e propôs matrimônio a Patrícia. Ele se casou rapidamente com sua amante, e Timóteo assumiu seus filhos Lucas e Arthur como se fossem dele, e a partir desse dia, se dedicou por completo a Patrícia e seus enteados. Adriana estava muito amargurada com a sacanagem que Timóteo fez com ela. Estava disposta a perdoar sua traição e recuperar sua família, mas o homem não se importou em chantagear com sua filha para desistir do casamento. Naquele momento, Adriana dedicou à sua filha todo o seu amor. Mas quando Amanda pergunta pelo pai e pede para ver ele, Adriana decidiu falar a verdade para sua filha, sem esconder nada. Para Amanda, romantizar que seu pai saiu de casa por alguma razão era uma mentira, e mesmo que a menina criasse uma péssima imagem de seu pai, ela falou a verdade e não escondeu nada de sua filha. Inclusive mostrou para sua filha mensagens de textos salvas que ela descobriu no celular de seu pai. A menina de início não acreditou e pensou que a mãe estava mentindo, para não deixar ela ver o pai dela. E então, para que não restasse dúvidas, ela mostrou as redes sociais de Timóteo, onde ele aparece feliz com Patrícia e os filhos dela, e pousando como se fosse o pai do ano. Amanda ficou muito triste em saber que seu pai preferia uma amante e os filhos dela do que sua própria filha, mas um dia inesperado, quando Amanda saiu da escola e vai para casa, ela vê no caminho uma cafeteria e entra dentro para fazer uma refeição. Ela fica chocada em ver Timóteo dentro do local com Patrícia e seus filhos Lucas e Arthur em um momento bem família. E com muita raiva, Amanda grita e diz: "Que bonito! Papaizinho! Para passar o tempo com esses bastardos que não são nada seus e essa mulherzinha. Você fica com eles. Mas para me ver e me dar atenção você não faz.
Que bonito isso! Naquele momento Timóteo com raiva diz: respeite a Patrícia e os meus filhos. Eles não têm culpa de nada disso. Vá embora daqui e me deixe em paz. Não permitirei que ofenda a minha esposa e nem os meus filhos. E Amanda, mais indignada ainda, disse: e você ainda os defende? Que bonito! O paizão do ano! Que ironia da vida! E aos gritos e muito furioso Timóteo disse para Amanda: me deixe em paz. Garota insolente! Já paguei o seu tratamento para voltar a andar. Agora fique com sua mãe e me deixe ser feliz com a minha família. Sua imbecil ingrata! Amanda, ao ouvir essas palavras, ela sai correndo e deixa aquela cafeteria. Timóteo e Patrícia procuram acalmar o clima péssimo e voltam a curtir aquele momento em família. Embora Patrícia tenha se sentido ofendida com o barraco feito por Amanda, a menina, ao chegar à sua casa, conta tudo para sua mãe e a mesma ficou ali consolando a filha. E naquele momento Adriana disse para sua filha: fique tranquila. Meu raio de sol! O seu pai que saiu perdendo. Não precisamos dele para seguir adiante. Vamos vencer. Deus nos ajudará. E com essas palavras, Amanda abraçou sua mãe. A partir dali, Adriana deu um duro e tudo de si para que sua filha fosse alguém na vida. E após 15 anos, Amanda cresceu e se tornou uma linda mulher. Com muito esforço e dedicação e muitos sacrifícios de Adriana, Amanda se tornou uma médica e passou a atender pessoas e a fazer consultas. Amanda era muito respeitada e querida por todos. Ela era grata aos sacrifícios de sua mãe para com ela. E um dia inesperado no hospital, ela atende um paciente que estava em uma cadeira de rodas, acompanhada por 2 rapazes que não se afastaram do homem por nada. Ela reconheceu o homem que estava fazendo um tratamento de fisioterapia na clínica para voltar a andar, após sofrer um acidente. O homem era nada menos que Timóteo, o seu pai, e os 2 rapazes eram nada menos que Lucas e Arthur, os filhos de sua amante Patrícia, que foi sua esposa. Mas Timóteo não a reconheceu, pois tinha se passado 15 anos e ele nem sabia como era Amanda. 4 anos antes, Patrícia tinha contraído uma doença terminal e morreu em consequência dessa doença. Timóteo e seus filhos Lucas e Arthur, os 3 ficaram arrasados. Especialmente Lucas e Arthur, que foram os mais afetados com a perda repentina da mãe deles. Antes, no leito de morte de sua mãe, os jovens prometeram a sua mãe em vida que eles cuidariam de Timóteo, o homem que foi o amor da vida da mãe. E de fato Timóteo sofreu muito a perda de sua esposa, mas ele nem imagina o que a vida faria para ele mais adiante. Os rapazes prometeram a sua mãe que cuidariam de seu padrasto, mesmo que eles tivessem que morrer para isso, e Timóteo ficou aos cuidados de seus enteados, os quais os amavam. Os 2 rapazes pareciam muito dedicados a ele, como se eles fossem 2 pessoas que não tinham apenas uma gratidão, mas uma devoção muito louca por Timóteo, que era para eles o seu pai, e nada mudaria a isso. Acontece que desde crianças, eles tinham uma carência paterna e Timóteo foi a fonte de preenchimento do vazio que eles tinham. Já que eles praticamente sofreram uma verdadeira lavagem cerebral de Timóteo e Patrícia em sua criação, que os mantinham leais a Timóteo mesmo nessa situação, e se necessário os rapazes até morreriam por ele se isso fosse necessário. Eles sabiam da verdade que Timóteo tinha outra família antes deles, mas eles não se importavam com isso. Eles tinham a vantagem de ter um pai, na visão distorcida deles, mesmo que não fosse de verdade. Aqueles 2 de fato eram loucos por Timóteo, e se fosse para morrer por ele, eles morreriam, pois com a criação que tiveram dele e de Patrícia, eles os amavam de forma louca. E Amanda, olhando aquela situação, disse:
Realmente, um verdadeiro pai para esses dois bananas e um malvado comigo. Não sei como você conseguiu fazer esses dois rapazes que não são nada para você serem tão devotos assim. Sinto muita pena desses dois idiotas que te veneram como se fosse um deus. Amanda viu aquela cena e ignorou completamente o seu pai, e decidiu que não faria nada contra ele, pois a própria vida já estava fazendo. Por um lado, Amanda não teria que carregar uma carga como a de Timóteo em suas costas, já que Lucas e Arthur estavam carregando por ela. Ela tinha gratidão por ter pagado seu tratamento para voltar a andar à custa do divórcio de sua mãe. Adriana foi a sua maior aliada e amiga, e tinha muita gratidão por ela. Algum tempo depois, Amanda saiu do seu plantão noturno e novamente viu na sua frente o seu pai acompanhado por seus dois enteados. Teve uma troca de olhares. Dessa vez Timóteo reconheceu sua filha e ficou encarando a moça. Ele já estava andando, já que o seu tratamento tinha dado certo. Lucas perguntou para Timóteo se estava tudo bem, mas o homem respondeu que não era nada e que eram para ele e seu irmão Arthur ficarem tranquilos, que tudo estava bem. E como dois cães obedientes, os rapazes atenderam ao pedido de Timóteo. A situação para Amanda era de completa pena. Por um lado, Amanda até se sentiu aliviada de não estar ao lado de seu pai, ser controlada como uma boneca de corda sem vontade própria e sem pensamento crítico seria ruim. Aqueles dois meninos pareciam robôs controlados por Timóteo e por isso, Amanda não se importou. Com o tempo, Amanda conheceu um bom rapaz com quem casou. Teve um casal de filhos e foi feliz. Cuidou de sua mãe e retribuiu todo o sacrifício que sua mãe havia feito por ela. Já Timóteo estava com seus enteados e ele viu que com o tempo, os dois tinham muitos ciúmes dele, principalmente quando ele dizia que poderia casar de novo e eles não gostavam dessa ideia. Lucas e Arthur afastaram qualquer mulher que se aproximasse dele. O sentimento de devoção que antes eles tinham por Timóteo se tornou um sentimento de posse e loucura obsessiva, e os dois rapazes ameaçavam abandonar Timóteo se ele se casasse de novo. Pior ainda, os rapazes ameaçavam tirar as suas próprias vidas se ele casasse novamente. Os dois enteados queriam Timóteo apenas para eles e nada mais. Via o fato de seu padrasto ter outra mulher em sua vida como uma traição a eles e sua mãe, e eles não iriam permitir isso. Agora era Timóteo que era prisioneiro da vontade de seus enteados Lucas e Arthur. Os rapazes constantemente diziam que o amavam de forma bem radical, louca, obsessiva e emocionada, e por amá-lo, eles não deixariam que nenhuma mulher roubasse o lugar de sua mãe, e que Timóteo pertencia a eles como seu pai eternamente de corpo e alma. Lucas, o mais velho com um olhar sorridente expressando loucura e obsessão disse para Timóteo: "O Senhor é o nosso pai. Te amamos muito. Paizinho. O Senhor só precisa de mim e do meu irmão e mais nada. Vamos zelar pela memória da nossa mãe e pelo Senhor sempre. Juramos a nossa mãe no seu leito de morte. Já que você foi o amor da vida da nossa mãe. Nós cuidaremos do Senhor e vamos cumprir a nossa promessa." E seu irmão Arthur completa com o mesmo sorriso e olhar de loucura e obsessão: "Papai, vamos sempre cuidar de você. Você agora é tudo que temos. Meu irmão e eu vamos te proteger sempre. Até com nossas vidas. Se necessário for. Nós somos uma família e meu irmão Lucas e eu somos o suficiente para o Senhor e mais nada. Nós te amamos muito e vamos sempre estar aqui para o Senhor, papai." E muito trêmulo e demonstrando medo, Timóteo falou: "Tudo bem. Meus queridos filhos.
O papai aqui também ama muito vocês. E vou estar aqui sempre. Pela minha querida Patrícia. Vou ficar com vocês sempre. Meus queridos filhinhos. Os dois abraçaram Timóteo, e o homem recebeu o abraço de seus enteados. Mas muito apreensivo e ao mesmo tempo parecia demonstrar medo dos filhos que criou. O feitiço virou contra o feiticeiro. Pois os ciúmes de seus enteados se tornaram algo doentio e não deixariam seu padrasto seguir adiante com nenhuma mulher, pois queriam zelar pela memória de sua mãe. E manter Timóteo intacto para eles era essencial. Agora era ele que estava prisioneiro de seus enteados. O amor que eles tinham agora tinha virado obsessão e loucura. E Timóteo, temendo ficar sem o apoio de seus enteados ou que Lucas e Arthur atentassem contra as próprias vidas, pois Timóteo tinha deixado tudo por eles e Patrícia. Tudo leva a crer que os dois rapazes surtaram com a morte da mãe, e agora iriam ver em Timóteo todo o pilar e sentido para as suas vidas. Timóteo agora era o único sentido e propósito que eles tinham para viver. Era como se a vida e o destino tivessem tirado o livre-arbítrio de Lucas e Arthur de suas almas e colocassem uma única diretriz: serem apegados eternamente a Arthur. E Arthur se viu obrigado a aceitar a exigência de seus filhos postiços, e prometeu que só se dedicaria a eles por toda a sua vida, se ao menos os rapazes deixassem ele trabalhar para continuar mantendo eles e a casa. Com essas palavras, os dois rapazes aceitaram, e Timóteo voltou a ter o controle sobre eles. Pois o medo de abandono ficou evidente dos jovens. O homem chorava de desespero com a superproteção de seus enteados com ele. Mas se submetia mesmo com medo, porque os amava. Uma grande ironia, o homem amava dois jovens que não eram nada dele, mas não amava sua filha Amanda. Praticamente Timóteo criou dois jovens emocionalmente grudados nele, e mesmo obedientes a seu padrasto. Eles não deixavam Timóteo sozinho por nada, nem mesmo para tomar um banho. Eles o vigiavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, até no seu trabalho. Eles o levavam e buscavam pessoalmente. Timóteo não tinha mais uma vida pessoal própria e nem mesmo privacidade. Mas as esquisitices de Lucas e Arthur não paravam por aí. Os rapazes até colocaram suas camas no quarto de seu padrasto só para ficar perto dele e dormir ao lado dele. Aquilo era exagerado demais. Às vezes, quando Timóteo estava no quarto trancado sozinho ou no escritório fazendo seu trabalho da empresa, onde ganhava o seu sustento, e mantinha sua casa e seus enteados, sempre ao abrir a porta, ele tomava um baita susto quando via Lucas ou André, ou até mesmo os dois na porta aguardando o padrasto dele sair para ficar junto dele. Timóteo se recuperava desses sustos e logo consolava os jovens e procurava não deixar os rapazes apreensivos. Timóteo ficou com medo das atitudes de seus enteados, mas acabou aceitando isso sem muita escolha, já que gostava deles e os amava muito, um amor distorcido, mas os amava. De fato, Timóteo criou dois filhos fiéis dispostos a tudo por ele, mas ao mesmo tempo obsessivos e ciumentos que não o largaria por nada. Um ambiente de paranoia e loucura se criou naquela família. Um homem adulto com mais de 40 anos, morrendo de medo de dois jovens rapazes loucos de amor de filhos por ele. Timóteo estava preso a seus dois enteados para sempre. Uma atmosfera de medo, claustrofobia e insegurança tomou conta da vida desse padrasto que criou os filhos de sua amada Patrícia. Timóteo demorou para notar que tinha criado duas crianças grandes dependentes dele pela vida toda, e não dois homens adultos. Bem diferente de Adriana, que criou Amanda com amor, carinho e educação, e moldou para seguir em frente para encarar os desafios da vida e do destino.
Timóteo tinha feito a sua própria prisão sem muros. Ele não tinha escapatória. Já Amanda estava firme e forte com sua família, e nunca soube da situação de seu pai nas mãos de seus enteados. Amanda decidiu deixar o pai de lado em sua prisão sem muros, e se concentrou na sua família e sua amada mãe, Adriana, sendo grata por tudo que fez por ela. Amanda mais adiante recebeu uma nomeação por seu trabalho no campo da medicina e como agradecimento, Amanda disse: "Eu dedico esse prêmio à minha mãe, Adriana, a mulher que foi o meu pai e mãe e que foi a base fundamental do meu desenvolvimento. Do meu pai nada tenho a dizer, porque ele desapareceu fazendo mais de 15 anos. Mas minha mãe está aqui e isso é o mais importante. Assim como meu marido e meus filhos." E todos aplaudiram Amanda com muita alegria na sua palestra. Ela abraçou seu marido, seus filhos e sua amada mãe, e seguiram adiante em suas jornadas. E em paralelo, Timóteo estava seguindo sua vida, prisioneiro de seus enteados e lidando com a situação dos jovens que já demonstravam sinais claros de loucura. Mas, por amor a Patrícia, Timóteo aceitou o seu destino de ficar ao lado dos filhos de sua falecida esposa e cuidou deles. Aceitou se submeter às vontades de seus enteados, pois os dois mesmo eram instáveis psicologicamente. Eles tratavam Timóteo como se fosse um rei e dando carinho a ele, o que fazia o padrasto esquecer o medo e opressão dos rapazes, e por um breve momento se acostumou com isso. Timóteo de fato conseguiu o que queria, mas também obteve a sua fatura. Mas para ele, era melhor estar cuidando de dois jovens loucos e instáveis emocionalmente do que estar com sua ex-mulher e sua filha. Timóteo preferiu esse castigo do que dar atenção à sua filha. Aqueles jovens obedeciam Timóteo cegamente, mas eles eram implacáveis com a ideia de Timóteo colocar outra mulher em sua vida, que não fosse a mãe deles, a falecida Patrícia. No fundo do coração, Timóteo acreditava que os jovens tinham medo de perdê-lo, e que Lucas e Arthur queriam passar todo o tempo possível com ele. Eles os amavam insanamente, como os rapazes diziam, eles não lhe fariam nenhum mal. E aceitou essa situação sem questionar os seus enteados. Ele resolveu viver com a instabilidade psicológica e emocional dos jovens rapazes. Esse foi o castigo que a vida deu para Timóteo. Ser o eterno responsável por cuidar dos filhos dementes da sua falecida amante. Timóteo queria ser o centro das atenções em sua família. Finalmente conseguiu o que queria, mas de uma maneira bem inusitada e diferente. Aqueles que anseiam ardentemente por algo podem alcançá-lo, mas essa realização pode vir acompanhada de um preço significativo e surpresas inesperadas que surgem de maneira surpreendente. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo.